Capítulo 2A do procedimento de promoção do registro de nascimento no caso de omissão. Artigo 495-A. Identificada ação ou omissão do Estado ou sociedade, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável quanto à ausência do registro de criança ou adolescente, o juízo da infância e da juventude determinará a expedição de mandado para o registro de nascimento como forma de assegurar sua proteção integral por meio da garantia de seu direito da personalidade, observado o disposto neste capítulo. Parágrafo 1º. Para se certificar da inexistência de registro de nascimento da criança ou adolescente, o juízo da infância ou da juventude, antes da providência prevista no caput, deverá proceder à consulta na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. Parágrafo 2º. Os mandados judiciais que determinarem o registro de nascimento deverão ser remetidos eletronicamente aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, preferencialmente por meio da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, ou outro meio que também permita a comprovação de sua recepção pela serventia. Artigo 495-B. Quando não for possível precisar a qualificação pessoal de criança ou adolescente, a determinação da lavratura do seu registro de nascimento será precedida da confecção de termos circunstanciados sobre o fato, acompanhado das seguintes declarações. Inciso 1. Hora, dia, mês e ano do nascimento. Inciso 2. Lugar do nascimento. Inciso 3. Idade aparente. Inciso 4. Sinais característicos. Inciso 5. Objetos encontrados com a criança ou adolescente. Artigo 495-C. Na instrução do feito relativo ao registro de nascimento de que trata este capítulo, e não sendo possível identificar o nome atribuído à criança ou adolescente pelos genitores, devem ser adotadas as seguintes providências no que couber. Inciso 1. Determinar as provas e diligências necessárias à instrução do feito, visando a identificação de dados qualificativos da criança ou do adolescente, bem como de seus familiares, a fim de permitir atribuir a ela nome que seja significativo à sua história de vida e ao seu direito à identidade. Inciso 2. Sendo conhecido o nome de familiares, verificar se não há registro civil da criança ou adolescente em outra localidade. Inciso 3. Verificar se a criança ou adolescente não é desaparecido, consultando os bancos de dados da polícia, inclusive genéticos. Inciso 4. Em se tratando de criança ou adolescente com capacidade de se comunicar verbalmente ou por outro meio, tem o direito de ser ouvido para que informe qual o nome pelo qual se identifica. Artigo 495-D. Na atribuição do nome completo da criança ou adolescente na forma deste capítulo, o juiz observará os seguintes critérios. A linha A. Onomástica comum e mais usual brasileira. B. Para o sobrenome, as circunstâncias locais, históricas e pessoais com o fato, respeitado, se possível, o artigo 55, parágrafo 2º da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. A linha C, a diretriz de evitar homonímias. A linha D, a prevalência, se for o caso, do nome pelo qual a criança ou adolescente declara identificar-se. A linha E, a vedação de atribuir nomes que, inciso 1, sejam suscetíveis de exposição ao ridículo. Inciso 2, possibilitem o pronto reconhecimento do motivo do registro. Inciso 3, se relacionem à pessoa de projeção social, política, religiosa ou qualquer outra de fácil identificação, ainda que somente em âmbito local. Ou, inciso 4, de qualquer forma tenham aptidão de ensejar constrangimento. Artigo 495-E. Feito o registro, deverá o oficial de registro civil, no prazo de 5 dias úteis e sob pena de incorrer em infração disciplinar, remeter eletronicamente a certidão de nascimento ao juízo mandante para a juntada dos autos.
Parágrafo único. A inobservância do dever estabelecido neste artigo não caracterizará infração disciplinar e decorrer de motivo justificado, devidamente informado ao juízo mandante dentro do mesmo prazo conferido para atendimento da obrigação. Capítulo 3 do reconhecimento de paternidade. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 496. Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com maternidade estabelecida, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento descrito no artigo 2º caput da Lei 8560 de 92, este deverá ser observado a qualquer tempo, sempre que, durante a menoridade do filho, a mãe comparecer perante o oficial de registro de pessoas naturais e apontar o suposto pai. Artigo 497. Poderá se valer de igual faculdade o filho maior, comparecendo perante o oficial de registro de pessoas naturais. Artigo 498. O oficial providenciará o preenchimento de termo conforme modelo anexo ao provimento 16 de 17 de fevereiro de 2012, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe ou, se for o caso, pelo filho maior, e colherá sua assinatura, firmando-o também e zelando pela obtenção do maior número possível de elementos para a identificação do genitor, especialmente nome, profissão, se conhecida, e endereço. Parágrafo 1º. Para indicar o suposto pai com preenchimento e assinatura do termo, a pessoa interessada poderá facultativamente comparecer ao ofício de registro de pessoas naturais diverso daquele em que realizado o registro de nascimento. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentada obrigatoriamente ao oficial que conferirá sua autenticidade a certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, anexando-se cópia ao termo. Parágrafo 3º. Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, o registrador expedirá nova certidão e anexará ao termo. Artigo 499. O oficial perante o qual houver comparecido a pessoa interessada remeterá ao seu juiz corregedor permanente ou ao magistrado da respectiva comarca, definido como competente pelas normas locais de organização judiciária ou pelo Tribunal de Justiça do Estado, o termo de indicação do suposto pai, acompanhado da certidão de nascimento em original ou cópia. Parágrafo 1º. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independentemente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Parágrafo 2º. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência será realizada em segredo de justiça e, se considerar conveniente, requisitará do oficial perante o qual realizado o registro de nascimento certidão integral. Parágrafo 3º. No caso de suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida a certidão ao oficial da serventia, em que originalmente feito o registro de nascimento para a devida averbação. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público ou da Defensoria Pública para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para a adoção. Parágrafo 6º. A iniciativa conferida ao Ministério Público ou Defensoria Pública não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação visando obter pretendido reconhecimento da paternidade. Artigo 500. A sistemática estabelecida no presente capítulo não poderá ser utilizada se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará, ao final do termo referido nos artigos precedentes, conforme modelo declaração da pessoa interessada, sob as penas da lei de que isso não ocorreu. Artigo 501.
Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, o reconhecimento espontâneo de filho poderá ser feito perante oficial de registros de pessoas naturais a qualquer tempo, por escrito particular, que será arquivado em cartório. Parágrafo 1º. Para tal finalidade, a pessoa interessada poderá optar pela utilização de termo cujo preenchimento será providenciado pelo oficial, conforme modelo anexo ao provimento 16, de 17 de fevereiro de 2012, o qual será assinado por ambos. Parágrafo 2º. A fim de efetuar o reconhecimento do interessado, o interessado poderá facultativamente comparecer a ofício de registro de pessoas naturais diverso daquele em que lavrado o assento natalício do filho, apresentando cópia da certidão de nascimento deste, ou informando em qual serventia foi realizado o respectivo registro e fornecendo dados para induvidosa identificação do registrado. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo precedente, o oficial perante o qual houver comparecido, o interessado remeterá ao registrador da serventia em que realizado o registro natalício do reconhecido, o documento escrito e assinado em que consubstanciado o reconhecimento, com qualificação completa da pessoa que reconheceu o filho e com cópia, se apresentada, da certidão de nascimento. Parágrafo 4º. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independerá de assistência de seus pais, tutor ou curador. Artigo 502. A averbação do reconhecimento de filho, realizado sob a égide deste capítulo, será realizada diretamente pelo oficial da serventia em que lavrado o assento de nascimento, independentemente de manifestação do Ministério Público ou decisão judicial, mas dependerá de anuência escrita do filho maior ou, se menor, da mãe. Parágrafo 1º. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só pelo oficial do local do registro, como por aquele, se diverso, perante o qual comparecer o reconhecedor. Parágrafo 2º. Na falta da mãe do menor ou impossibilidade de manifestação válida desta ou do filho maior, o caso será apresentado ao juiz competente. Parágrafo 3º. Sempre que qualquer oficial de registro de pessoas naturais, ao atuar nos termos deste capítulo, suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao magistrado, comunicando por escrito os motivos da suspeita. Artigo 503. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de reconhecimento voluntário de filho, competirá ao oficial a minuciosa verificação da identidade de pessoa interessada, que, para os fins deste capítulo, perante ele comparecer, mediante colheita, no termo próprio, de sua qualificação e assinatura, além de rigorosa conferência de seus documentos pessoais. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, o oficial perante o qual houver comparecido, após conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento oficial de identificação do interessado, junto à cópia do termo ou ao documento escrito por este assinado. Parágrafo 2º. Na hipótese de comparecimento do interessado perante a serventia diversa daquela em que foi lavrado o assento de nascimento deste capítulo, o oficial perante o qual o interessado comparecer, sem prejuízo da observância no procedimento já descrito, remeterá ao registrador da serventia em que lavrado o assento de nascimento também cópia do documento oficial de identificação do declarante. Artigo 504. Haverá observância no que couber das normas legais referentes à gratuidade de atos.